O Senhor Jesus nos abençoe. Nós vamos ter uma leitura no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Há alguém que pode abrir a alma e dizer: louvado seja o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nesta terça-feira eu estive em Fortaleza. Quem sabe eles estão nos assistindo lá, através da internet, irmão Lopes, com todos aqueles irmãos ali. E estamos certos que Deus tem começado uma obra muito firme, muito boa ali em Fortaleza. Estamos crendo que Deus a fará prosperar. E também, à noite, ontem, estive em Natal, voltando de Fortaleza, já fiquei lá em Natal. Tivemos um culto ali e estamos olhando para a hora que nós estamos vivendo, né? Deus tem nos ajudado em tudo, podemos dizer, Ebenezer. Aqui há uma nota sobre a viagem. Não haverá culto aqui dia 25, estaremos todos em Recife. E há uma nota para os irmãos procurarem, porque passou do 3º para o 4º ônibus, ainda tem vagas. E os irmãos que não deram nome para a viagem, por favor, procurem mais rápido, tanto fazer o pagamento. Eu estou vendo aqui, botaram data de pagamento, mas não botaram a data. Eu não sei qual é a data estipulada para que se efetue o pagamento. E só lembrando isto, né? Procure os irmãos aí na portaria que eles darão informação. Nós vamos ler a Bíblia, depois eu tenho uma pergunta que eu vou entrar nela dentro da própria palestra de hoje à noite. O verso 15 adiante do Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, Jesus está respondendo a primeira pergunta sobre a queda do templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Esta era a primeira pergunta. E quando chegamos ao verso 22, nós vemos perfeitamente que ele muda o assunto, a conversa, e leva para uma outra fase aqui da terra, de problemas que deverão acontecer, que são sinais da vinda de Cristo. Nós vamos ler o verso 22 a seguir. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, esse mostra até o ocidente, assim será também a vinda
do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Pai, que a bênção do Senhor esteja no nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. Nós tivemos alguns irmãos que aniversariaram este mês aqui. A irmã Aline foi dia 6, terça-feira, não estava aqui, mas já antecipei as felicitações para ela. E hoje é o irmão Carlinho, irmão Carlos Barbalho de Lima Filho. Negócio de Carlinho não, é maior do que o pai já, né? Carlão. Hoje ele está fazendo 20... De homem a gente pode falar a idade, não pode falar de mulher, né? 20 e alguns anos. Fica em pé aí, Carlinho. Malino está aí, não? Malino não veio. Mas veio o representante dela aqui, que é o marido, está aqui. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe o Carlinho, tem um bom trabalho para nós aqui. Há uma pergunta aqui, pastor, a salvação é conquistada por meios de esforços? Aqueles cristãos que estão dentro da igreja, eles irão ter o mesmo galardão daqueles que vivem uma vida toda errada e se arrependem no último segundo? Eu quero falar uma coisa aqui sobre salvação. Salvação é um presente de Deus. É um favor que nenhum de nós merecemos. Na verdade, não há ninguém aqui que mereça ser salvo. Para ser bem claro, sem nenhuma hipocrisia, se você me perguntasse assim: o senhor acredita que o senhor merece ser salvo? Eu diria para você, com franqueza, não. Eu não acredito que eu mereça ser salvo. Talvez tenha alguém aqui que acredite ser tão bonzinho que mereça ser salvo. Eu bem conheço a minha natureza, meu temperamento, e eu sei que eu vivo lutando com ele. Também sei as coisas que já fiz na vida que não são dignas de elogios. Então, eu não acredito que eu tenha nenhum mérito na salvação. Jesus contou uma parábola para responder esta pergunta, que um certo senhor saiu de manhã e contratou um grupo de pessoas para trabalhar. E disse: vou te pagar tanto pelo teu dia de trabalho. Ao meio-dia ele voltou lá e contratou mais um grupo de pessoas e disse: vou te pagar tanto. Era a mesma quantidade, vamos pressupor, vou te pagar R$100 pelo teu dia de trabalho, de manhã até o pôr do sol. Ao meio-dia ele voltou lá e contratou novas pessoas para fazer o mesmo serviço que aqueles que tinham começado desde manhã a fazer. E disse: eu te dou R$100 para você trabalhar esta tarde. Quando faltava 1 hora para encerrar o expediente, às 5 da tarde, ele voltou lá e disse, contratou novas pessoas e disse: ele paga R$100 para fazer esse trabalho desta última hora. E aqueles trabalhadores que começaram de manhã e ao meio-dia disseram: olha, por que o senhor está pagando 100 para ele e só paga 100 para nós? Ele disse: eu não estou te pagando o que eu combinei com você? Então
eu faço o que eu quero. Se eu quero pagar 100 para esse trabalhar só 1 hora, você fique feliz em receber o seu pagamento. Então, esta é a resposta para esta pergunta. Há pessoas que desde a sua infância tiveram a felicidade, eu quero dizer a felicidade, de não ter experimentado este mundo. Porque o mundo só tem desilusões. Desilusões e ilusões. São ilusões e desilusões. E há aqueles que estão aqui, não é? Que estão lá fora, que passaram por tantas desilusões e tantas tristezas no mundo, que vão ser chamados na última hora, no último momento. É como se você servisse a Deus a sua vida toda, e aí no último momento um vem e entra. Agora só tem uma coisa que a pessoa pode dizer: então eu vou ficar para o último momento. Só que eu não sei te dizer qual é o último momento. Pode ser que Ele esteja te chamando para servi-lo hoje, porque esse seja o último momento, e como pagamento Ele te dará a vida eterna. Salvação é uma obra de Deus, de pegar seu passado e assim, a Bíblia, na expressão dela, disse jogar no mar do esquecimento. Nunca mais se lembrar daquilo. E Deus, se você perguntar para Deus assim, olha, quer ver uma coisa? Pense aí na sua vida, eu não sei, não conheço nada a respeito da sua vida. Pense aí numa coisa que você já fez que foi horrível, que você teria vergonha de saber que outros vissem você fazendo aquilo. Pensa aí numa coisa assim. Aí você diz: meu Deus, será? Teve um irmão, que quando eu falei para ele sobre justificação pela fé aqui um dia, eu ia batizá-lo, ele virou para mim assim, depois que eu ministrei, ele disse: o senhor tem certeza que Deus pega o passado da gente e perdoa? Porque ele carregava dentro de si um remorso tão grande das coisas que ele havia feito na vida, que ele, na hora que eu estava ministrando ele para batizar, ele disse: mas o senhor tem certeza que Deus não vai me cobrar isso? De tão feia que era a situação. Então você para um pouquinho aí, eu tenho certeza do que eu vou dizer para você. Se você chegasse hoje e dissesse para Deus assim: olha, pensou numa coisa bem feia que você fez aí? Se você chegar para Deus hoje e disser assim: Senhor, eu queria que o Senhor me perdoasse por isso que eu fiz. E Ele vai dizer: você nunca fez? Ele vai puxar a ficha lá, a sua ficha lá, não está. Está na sua mente. Está dentro de você, mas se você perguntar, se ele disser: mas Senhor, isso aqui foi horroroso, marcou minha vida, eu estou aqui. Cada vez que eu me lembro disso, eu tenho chega a me dar uma coisa ruim. E ele vai, tenho certeza que ele diria: deixa aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Senhor foi lá, assim, naquela rua, naquele lugar, assim, assim. Disse: não, aqui não tem nada. Não tem nenhum registro seu. Aqui não tem nenhum registro desses acontecimentos. Porque isto é perdoar e esquecer. Deus nunca vai lançar no seu rosto as coisas que você fez, confessou e abandonou. Nunca. Nunca vai lançar no seu rosto aquilo. Aquilo é uma obra consumada, apagada. Agora, na minha consciência e na tua consciência, nós nos lembramos. Por que Deus não fez com que nós esquecêssemos também das coisas feias que nós fizemos? Para nunca mais fazermos.
e para sempre lembrar e dizer o que eu vou dizer para você aqui agora. Deus é maravilhoso. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Agora há uma coisa ruim em tudo que eu vou, e tudo isso que eu acabei de dizer, é que você fica sabendo que alguém fez alguma coisa, e aí você quer acusar aquela pessoa por aquilo que ele fez. Deus nem se lembra, mas você se lembra. E você está sempre com o dedo esticado, dizendo, fulano fez aquilo. Acusando. Sem se lembrar que Deus pegou os seus e já esqueceu. E que nós deveríamos ter este comportamento. É isto que me faz dizer aqui na igreja, já disse isso várias vezes, vou repetir, que não há virtude nenhuma você saber da vida dos outros. Pessoas que vivem cogitando a vida dos outros, eles carregam sobre si um fardo muito grande. Quero falar uma coisa para você. Quando Deus, disse o profeta, pega um pecado confessado e coloca debaixo do sangue, e alguém vem e toca naquilo, disse, aquele pecado não é mais de quem praticou, é de quem está levantando aquele pecado. Vocês estão me entendendo? Não é de quem, Deus não vai cobrar nada. Aquele ali, ó, ele errou, foi lá, ele errou, ele tem vergonha daquilo, ele pediu perdão, ele tomou uma posição e Deus realmente perdoou aquilo. Só que o outro que viu e ficou sabendo, aí começa a falar. Blê, 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 fulano fez, fulano é errado, fulano é aquilo. E ele está tocando numa coisa que Deus já perdoou. Aquele pecado não é de quem cometeu, aquele pecado é de quem está falando. O mal que aquele pecado causaria para quem cometeu é revertido para quem está levantando o pecado. Você me entende? Então, mais uma vez eu vou dizer para você, não existe beleza nenhuma falar da vida alheia. É o maior erro que um cristão pode cometer. E é o maior perigo porque você pode se tornar participante de pecados alheios, coisas que você não fez e será responsabilizado como se você tivesse feito, porque você está cavucando, buscando coisas erradas na vida dos outros. Quer que eu te dê um conselho aqui como irmão hoje à noite? Cuida-te de ti mesmo. Cuida da tua própria vida. Cuida do teu próprio relacionamento com Deus. E saiba disto, salvação não é mérito humano. Salvação é uma dádiva divina. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Há uma coisa que a gente tem que lembrar isso sempre. Não somos melhores do que ninguém. Deus é que tem sido, espera aí um pouquinho. Tem sido ou não tem sido bom com você? Tem sido ou não tem sido paciente com você? E o que eu gosto de ver é o seguinte, é que Ele não desiste de nós. Ele não desiste, Ele vem, Ele fala, Ele dá uma chance, dá outra oportunidade, estende a mão, levanta. Hein? Se você erra, se precisar de umas varadas, Ele dá também. Mas Ele não tem desistido de nós. Isto é importante, isto me dá vontade, se eu tivesse condição, viu, irmão Josemar, eu dava um abraço em Deus aqui, assim, ó, apertava ele, porque esta é a verdade. Apertava ele e dizia, mas eu não sei como é que o Senhor é tão bom desse jeito. O Senhor é tão bom para mim.
Tem alguém aqui que quer ficar em pé e dizer para ele, fechar os olhos um pouquinho? Fechar os olhos um pouquinho. Hein? Feche os seus olhos um pouquinho. Veja como Deus tem sido paciente, bondoso, misericordioso, gracioso. Sabe, tu és tão bom para mim, Senhor. Se eu estou de pé aqui é porque o Senhor é bom, não é porque eu sou bom, não. Porque o Senhor tem sido paciente, tem deixado os anos passar e ensinar a gente as coisas, tem deixado com que a gente amadureça. Às vezes a gente cospe para cima e depois cai na própria testa, e o Senhor deixa isso acontecer para as pessoas aprenderem a viver uma vida aqui, Senhor. Eu me envergonho de muitas coisas que eu já fiz, de muitas ações, e eu sei que o Senhor fica feliz de saber que a gente olha estas coisas desta maneira, porque as pessoas e os seres humanos são maus, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, e o Senhor quer que nós reconheçamos o quanto o Senhor é maravilhoso. Aleluia! Receba, portanto, a minha alegria, a minha gratidão. Eu digo de coração, se tu estivesses aqui em pessoa humana, eu lhe daria um abraço forte nesta hora e dizia, muito obrigado pela tua misericórdia comigo. E diria, por favor, não me abandone em nenhum momento. Me ajude a cada dia a viver melhor, Senhor. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. 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 Podeis assentar. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vivemos num período da história muito difícil. Aqui em São Mateus 24, nós estudamos isso há poucos dias. Os discípulos fizeram 3 perguntas a Jesus. Senhor, quando serão estas coisas? Quando Jesus disse sobre a queda do templo, e a queda do templo despertou a mente dos discípulos para ir mais longe, porque São Mateus 24 começa Jesus saindo do templo e os discípulos mostrando a estrutura do templo, a beleza daquele templo, e Jesus olhando e dizendo, não vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. O irmão Brana disse, isto aconteceu numa tarde de terça-feira do dia 4 de abril do ano 30. E aquilo ficou na mente dos discípulos. Naquela terça-feira, 4 de abril de 30, à noite, quando Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele e disseram, dize-nos, quando serão estas coisas? Veja, não era mais só a questão da destruição do templo. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Vê que aí então despertou uma situação que ele nem tocou. Jesus só falou da queda do templo. Mas aquilo foi tão terrível para os discípulos pensar que o templo ia cair, que eles começaram e foram muito mais longe. Que sinal haverá da tua vinda? E a última parte, e do fim do mundo. Veja, foi até o extermínio completo de todas as coisas, uma profecia que puxou um assunto imenso dentro do capítulo 24 de São Mateus. E Jesus, então, começa a sua resposta dizendo, vocês tenham cautela para que ninguém vos engane. Essa foi a parte que tem que estar no seu coração. O que foi que Jesus disse para eles? Diga aí para me ouvir. Diga mais forte. Diga para o seu irmão ao lado.
Olha, eu estou fazendo isto para vocês verem. Então, isto aqui foi a primeira coisa que ele começa a falar. Depois, ele começa a dar um monte de situações que não está relacionado à pergunta da queda do templo. Olha, verso 1, 2, 3 e 4. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Chegou aqui. No verso 5 em diante, aí ele começa: haverá guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, que não estava relacionado à queda do templo. Porque guerras, terremotos, esses são acontecimentos que tomaram lugar na história toda a vida. Mas ele começa dizendo, e aí ele termina dizendo: isto não é o fim. Como que dizendo assim, me desculpe a expressão, disse assim: eu vou induzir esta conversa, ou conduzir esta conversa por esse caminho, porque eu vou chamar a atenção dos meus discípulos para um objetivo, e ele sabia que esta escritura estaria na mão de milhões de pessoas, como nós vimos, 3 bilhões e 900 milhões de Bíblias já foram vendidas nesses últimos 50 anos. 3 bilhões e 900 milhões de Bíblias estão esparramadas, estão na mão das pessoas e eles lendo isso. E Jesus os conduziu nesta conversa desta maneira, sabendo que isto estaria na mão do povo. Mas eles iam ler São Mateus 24 e não iam entender nada. Quando ele se refere à primeira pergunta, ele já está no verso 15. Veja, ele já tinha 10 versículos que ele tinha desconversado propositalmente. E aí então ele começa a responder a primeira pergunta. E ele diz: quando você ver a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, aí você para. Lugar santo. Estava falando do templo, de que ele falou da destruição. Eu paro e pergunto: quem é que leva a abominação para o lugar santo? O povo, os sacerdotes, a política. É que levou. Aí ele começa e vai respondendo a pergunta. Então aí ele diz: quando você vê Jerusalém cercada, você não volte para buscar. Quem estiver no campo, fuja. Ai das que estão grávidas, das que amamentarem. Olha, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Esta é a resposta sobre o templo, a queda, como haveria de acontecer. Ele estava vendo, ele sabia. Ele é o autor da criação. O projeto ia se desenvolver. Então, quando você chega no verso 22 que nós estamos lendo aqui, dá a impressão de que Jesus ainda está falando sobre o templo, mas novamente ele saiu fora do assunto. E aí é que eu digo assim, ele fez a curva e deixou a gente passar direto. Estão me entendendo? E as pessoas vão direto. Isto aí é para que o homem nunca encontre o caminho de volta para a eternidade. Você vai depender de Deus cada passo. Não adianta você pensar assim: eu sei, sabe nada. Coitado do crente que pensa que sabe. Eu sei, eu dou conta, eu posso, eu tenho experiência, eu falo línguas, é isto e aquilo, eu tenho Deus. Você vai se perder numa dessas curvas, ele passa e você passa direto. Esta é a razão. Então, quando ele chega aqui, no verso 22, pode ter certeza disso. Isto nos faz ser humilde o tempo todo. Isto faz a gente dizer: eu preciso de ti, Senhor. Quer ver? Saia daqui achando que você sabe, que você tem uma revelação sobrenatural, que você é alguma coisa, e me diga se amanhã você não está perdido. Me diga só se você não passou direto aí, e daí você está pensando que sabe. Isso aconteceu com cada sistema religioso do mundo. Então a gente tem que, cada dia, você para e começa a pensar: meu Deus, como foi ontem?
eu vim com o senhor até aqui. E hoje, como é que vai ser? Porque hoje pode ser que muita gente tenha ficado na estrada. Porque, na verdade, a gente nem pode entender o momento que nós estamos vivendo. Deixa eu voltar no verso 22 aqui. O momento que nós estamos vivendo. Aí ele vem e diz: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Preste atenção, ele estava falando sobre o desespero que haveria de acontecer lá na destruição do templo. Aí ele disse: e se aqueles dias não fossem abreviados? Aí você pensa que ele está falando sobre lá, mas ele não está falando mais a respeito de lá. Ele está falando na época em que o pecado, a imoralidade, a baixeza, a época em que Satanás teria juntado todos os seus poderes do inferno e viria sobre a terra para transformar, porque é uma coisa que isto é verdade. Você pode ter certeza, o que o diabo pensou em fazer de sujeira, de baixeza, de imoralidade, de injustiça, de coisas que você não tem nem como expressar, está hoje manifestado diante dos nossos olhos. A gente não tem ideia, a gente pensa, parece que chegou no fim do caminho. Chegou não, ainda tem mais coisa feia para aparecer. Quem pensou que o rádio foi uma invenção muito grande, se enganou, a televisão veio e mandou por cima. Quem pensou que a televisão era o último cartucho do diabo, se enganou porque veio a internet. O que é que vem depois disso? Televisão não é nem nada mais hoje. Então você está vendo aqui que Jesus começa a falar sobre as aflições dos últimos dias. Nós estamos vivendo na era de Laodiceia, a 7ª era da igreja, a época em que todos os males de todas as gerações foram acumuladas. Então ele disse, no início da era de Laodiceia, disse: como um servo de Deus, um estudante das Escrituras, eu afirmo, junto à revelação do Espírito, com a rápida mudança do tempo. Tudo acontece na era de Laodiceia de maneira muito rápida. Você vê, lança um computador hoje, amanhã já está superado, lança outro. Um telefone celular hoje não serve, amanhã tem outro. Uma televisão não serve, amanhã tem outro. Um carro, a gente tinha um carro, um Fusca, foi carro por muitos anos. Hoje, cada dia que tem um carro novo, você não sabe dar conta de dizer o nome dos carros que estão no mercado hoje. Tudo é rápido. Comportamento, quando o pai pensa que está aqui num jeito, o filho já tem outro comportamento. É uma rapidez incrível. E quando um camarada pensa que está casado, a mulher dele já está namorando lá no Facebook. E eu vou dizer para vocês, é uma baixeza. Eu falo sem medo de errar. A maioria dos crentes não estão aptos para ter. E eu não quero ver isto, não tenho, não me interesso em ter. E sei que é um ladrão perigosíssimo que você põe dentro da sua casa. É uma serpente para te morder seus filhos. Pode botar. Pare lá e fique na frente dessa desgraça para você ver se você não vira um fofoqueiro, sabedor da vida dos outros, de pecados alheios, e daqui um pouquinho você está comentando sobre a vida dos outros, quando você deveria estar orando por aqueles que estão fracassados. Fofoqueiro do inferno! Infelizmente nós temos muitos crentes e pastores metidos nisso. E eu estou dizendo, gente, esta é a grande realidade. Salvação é um presente de Deus. Quer dizer comigo? Salvação é um presente que Deus me deu. Ei, você não pegue isto agora e faça isto pensando que é fruto da sua vida, das suas boas obras. Não, que você vai se dar mal. E daí um pouquinho você vai julgar alguém. Amém? Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, agora você é testemunha.
Nós estamos hoje no dia 8 de agosto de 2013. Eu não sei nem mais falar. 8 de agosto de 2013. É assim, ó. Um dia passa, você não vê. Um mês passa, você não vê. Ó, o ano vai embora. Nós já passamos da metade do ano de 2013. Isso é uma coisa... Você fica velho sem ver que está ficando velho. E quando eu penso nisto, eu fico olhando assim. Eu estava olhando, eu disse, meu amigo, o que eu tenho de tempo de vida aqui na terra mais? 57, mais alguns anos para pregar só, e vou acabar. Tudo passa rapidamente, muito rápido, muito ligeiro, está tudo assim. É uma coisa, e Jesus disse, e se não fosse assim, você não poderia suportar. A pressão que se gerou na era de Laodiceia, na sociedade, a correria, a ansiedade. Isto que o irmão Branham chamou de pressão do inferno que veio sobre o povo e que nós vimos os médicos apelidarem porque diz assim, estresse não é doença. O que é então? O que é estresse? Não é doença, é apenas um sinal. Então eu quero dizer que estresse é um sinal da vida de Cristo. Em que descontrola a vida das pessoas, em que desorganiza tudo. E o irmão Branham diz, este era o mal, mas aí você vê que ainda depois de toda esta aflição, esta agonia, este corre-corre, esta pressão, esse desequilíbrio, isso que você não pode mais colocar e dizer, a família vai ser assim porque amanhã é diferente, porque o Facebook mudou, você manda um filho para a escola, ele tem um caráter hoje, daqui a amanhã ele tem outra personalidade, porque algo mudou o caminho, o curso da vida dele. Você vai para um trabalho hoje, vai como um servo de Deus, quando volta de lá já volta como um adúltero. Você sai de casa, opa, daqui um pouquinho você não sabe mais o que você é. Tudo é assim, tão rápido. E você vê pessoas que vêm para a igreja, estão aqui, e às vezes estão firmes, daqui um pouquinho você olha, cadê aquele irmão? Sumiu. Mas ele estava tão crente, tão firme, tão fervoroso, para onde ele foi? Desapareceu. Rapidamente some, desaparece, vira uma coisa volátil. E eu fico pensando, e se não fosse desse jeito? E se as coisas não fossem abreviadas, e você fosse viver esta tortura do estresse normal, e esta pressão familiar, e esta mudança que a sociedade está sofrendo, de uma maneira tão longa como eram as coisas antigamente, o camarada passava 10 anos vestindo assim. Como é que as mulheres se vestiam? O vestido velho era o modelo para o vestido novo. Hoje não. Hoje não. Tudo tem que se mudar. Então tudo vem fazer pressão. E aí você tem que mudar a roupa, e tem que mudar o sapato, e tem que combinar uma coisa com outra, e você tem que mudar o carro, e você tem que mudar a geladeira, e você tem que mudar, e você tem que gastar, e você tem que modernizar, você não está satisfeito com nada. Isso é porque os dias foram abreviados. Porque se não fosse, a Bíblia é tão clara em dizer, nenhuma carne se salvaria. Se isto fosse uma coisa duradoura, é que vai mudando e você nem está percebendo. Nós estamos vivendo numa rapidez. As coisas estão caminhando dentro de uma rapidez tão grande que as pessoas nem estão dando conta que o arrebatamento está chegando. As pessoas nem percebem a hora que nós estamos vivendo. De tão rápido que é as mudanças que estão tomando conta do mundo. E Jesus dizendo, você não está entendendo, eu estou abreviando tudo isto, porque se eu não abreviasse, você não ia aguentar, você ia estourar numa destas curvas da vida.
É pressão no trabalho, é pressão em casa, é pressão com filho, é pressão com colégio, é pressão de todo lado. E você pensa que você aguentaria isso? E Deus disse, mas eu estou abreviando por amor dos escolhidos. Amém. Eu posso falar com a minha alma. Ora vem, Senhor Jesus. Tem alguém aí que teria coragem de dizer? Você vê, sabe, Jesus falando, olha, vai aumentar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar, vão surgir falsos profetas, vão enganar, vão fazer sinais. Ei, você vê Jesus dizendo, mostrando tudo claramente o que está acontecendo, tudo. E ainda nós não estamos vendo, entendendo que hora nós estamos vivendo. Deixa eu lembrar a você aqui as palavras de Paulo. Hoje estamos mais perto, mas muito mais perto do que quando começamos na jornada há muitos anos atrás. Nós estamos às portas da vinda do Senhor. E vou dizer para você, a coisa veio para arrebentar, o diabo botou para acabar com tudo, a desmoralização foi assim, a família dentro de uma rapidez virou nada. Homens que, eu gritei isso lá em irmão Francisco, quem é que estava comigo lá? Irmão Firmino, lá em Porto Alegre, nesta última reunião, eu disse, coisa engraçada, aqueles gauchão de bigodão torcido com aqueles lenços do pescoço, com aquelas calças, aqueles bombachos, aquelas botas, aquele cintão, aquele chicote na mão, aquele cavalo, sabe? Aqueles cabras que você dizia, ali está um homem, tudo homossexual. Eu digo, você já viu aquele camarada da botona grande, do bigodão grande, com a munheca quebrada? Eu falei agora lá, eu disse, se vocês estão pensando que eu estou falando dos gaúchos, eu estava falando lá. Eu disse, vocês olhem os paraibanos, tudo com peixeira aqui, ó, caba macho, tudo assim hoje também. Você sabe o que é isto? Você sabe o que é isso? Aonde a sociedade vai chegando? As coisas mudando nesta rapidez. E aí você vê a igreja é um lixo. A igreja é uma vergonha. A igreja é uma imundície. E você tem que estar brigando e cercando por todos os lados. E se você não toma cuidado, o lixo entra aqui também. E quando você cerca de um lado, quando você olha para o outro, está lá precisando, olha meu amigo, meu irmão, eu estou dizendo assim, olha, se você não tomar cuidado, cadê aquela fé que nós começamos, o zelo que nós começamos, foi embora também rapidamente. Rouba-se também a inspiração, o desejo de servir a Deus. De um dia para a noite você deita de uma manhã e acorda de outra. E eu entendo que tudo está acontecendo rápido e Deus fazendo as coisas ser mais rápido. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz e é verdade. Mas aquele que é crente, que realmente entendeu que ele não é salvo porque ele é bonzinho, porque carrega a Bíblia, porque ele vem para a igreja, mas porque é um presente que Deus deu para ele. Eu vou dizer, cada dia ele tem vontade de servir a Deus melhor. Olha, não me importa o que a sociedade está vivendo, o momento que eles estão vivendo, mas só tem uma coisa que eu quero dizer para você. Olha, é um prazer servir a Deus. Outro dia um rapaz foi na reunião da firma do irmão Marcos. E eles falaram tanto em dinheiro, e tanto em riqueza, e tanto em promoção, e tanto em levando as pessoas ganharem e serem milionários, e ficarem bons, e saírem, e construírem, e mudarem a vida de um dia para a noite. Que o rapaz saiu e pegou o carro disparado, e veio e dizendo, vou fazer, a mulher dele, bota seu cinto, e ele, não, eu entro daqui um pouquinho, toda a caseira de um caminhão que estava lá com as luzes acesas, dizendo que estava parado, e ele vai lá e bate, e morre num desespero, tudo rápido, termina aqui, e morre ali. E o irmão Branham disse,
Pega a mensagem e veja, ele diz, esta é a condição. Você não entende que uma pessoa pega o carro aqui e saia correndo para parar na próxima esquina. E depois chegar em casa e esperar mais 1 hora para o jantar sair. Ele não podia gastar mais 5 minutos? O que deu na sociedade? Por que as pessoas estão andando desse jeito? Qual é o problema? E você vai, Jesus disse assim, eu estou abreviando o tempo. Caso contrário, nem mesmo os eleitos se salvariam. Porque há uma pressão sobre nós também, para tentar de alguma maneira mudarmos para a condição em que o mundo está vivendo. Mas deveria haver uma pressão dentro do nosso coração, e um desejo ardente, e uma aceleração, para voltarmos a ser aquilo que a igreja primitiva era. Aquilo que nós vimos aqui, o primeiro amor, o fogo, o desejo, o interesse de servir a Deus, a vontade de orar, de jejuar, mas não é isso que está no coração do povo. Então você vê que a rápida mudança tem tentado mudar, e a gente vem segurando, e vem segurando, e vem segurando, não é assim. E os dias estão passando rapidamente, e você pelo menos se mantém em pé. Sabe? Porque a Bíblia disse que ele próprio profetizou que ia tardar. Chegar a um ponto em que as pessoas iam dormir e dizer, ele não vem mais não. Quantos aqui ainda acreditam que ele está vindo? Queria perguntar para você, quantos aqui estão certos que ele pode vir nesta madrugada? Quantos de nós estamos preparados, se ele vier nesta madrugada, nós dizermos para ele assim, não tenho que acertar nada com ninguém, está tudo certo a minha vida, tudo que eu ouvi, tudo que eu fui ensinado, eu coloquei em prática, e eu estou preparado para a vinda do Senhor. Será que nós fizemos? Para você entender o quanto Deus tem sido bom. E as coisas arrastando para o mal. E ainda assim, no meio disso, se você pegar a quinta era da igreja, ele diz assim, olha, eu não achei tuas obras perfeitas, não. O povo tem nome que vive, mas está morto. Mas confirma o resto que está para morrer. Este mal chegou aqui também na era de Laodiceia, sabe? A maior parte das pessoas, não, eu creio, todo mundo crê que Jesus vai voltar, mas quando você chega na realidade, você vai ver que estão mortos. E ainda tem alguns que quase estão mortos, mas não estão. Esta é a mensagem que o William Branham veio pregar. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esta é a mensagem. Você desperta naquele momento final, porque nós estamos assim, parece que é uma brincadeira, uma anedota, mas é verdade. Diz que houve um acidente de um ônibus, foi fatal, morreu todo mundo. O médico chegou, pegou no pulso das pessoas e disse, todo mundo está morto. Aí chegou o pessoal para pegar os corpos, e aí junta todo mundo e vai botando. Aí o responsável diz, pode pegar, que o médico disse que está todo morto. Mas tinha um que estava só desmaiado lá no canto. E estava voltando, falou assim, pode levar que está tudo morto. Ele levantou a mão e disse, eu não estou morto não. E o rapaz responsável que estava juntando disse, cala a boca rapaz, você quer saber mais do que o médico? Tem que aceitar que está morto, mas a verdade é essa, você está vendo que as coisas estão caminhando desse jeito, mas aí você olha e diz assim, será que ainda tem alguém ainda que está esperando a vinda do Senhor? Todo arrebatado, todo arrebentado, todo cheio de defeitos, sabe? Mas ainda estou aqui crendo que Ele virá a qualquer momento. Se tem uma pessoa que diria assim, não sou o que eu quero ser, não sou o que desejo ser, mas estou esperando, estou lutando, estou caminhando, não parei.
Ainda, olha, se é uma era que a gente tem que confirmar, eu vim aqui hoje para dizer, Deus te deu um presente que foi perdoar seus pecados. Deus te fez uma promessa que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Deus está nos dizendo que está abreviando o tempo por causa de você. Que a pressão era tão grande que a sua fé não a suportaria, mas mesmo assim ainda se mantém ainda uma chama no meio de gente que já morreu. Ele disse, confirma, vai lá César, você pregador do evangelho, confirma, diga para eles que eles não estão mortos não, que é um Cristo vivo, que há um arrebatamento, que o Senhor está voltando. Aleluia. E se eu parasse para conversar com cada um pessoalmente, cada um diria, pastor, a pressão é grande demais. E eu sei, é grande demais. Mas levante a sua mão aí e diga, eu não estou morto. Aleluia, aleluia, eu estou aqui, eu creio em ti, Senhor. Eu ainda estou esperando a tua volta, tudo está mudado. Você sabe, tudo tem mudado, mas ainda estou aqui esperando a tua promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí você vem, ele disse, se aqueles dias não fossem abreviados, e aí você para. Além da mudança rápida que está acontecendo, de um dia para a noite, você encontra gente que diz, olha, eu creio no profeta, eu creio na mensagem, eu creio na Bíblia, eu creio nisso. Era assim. Mas você sabe que Jesus já voltou, pronto, morreu, acabou. Mas, ei, o irmão Brana disse, um homem ia para a reunião do irmão Brana, viajando, chegou no hotel, deitou no hotel, dormiu. Quando acordou no dia seguinte, disse, irmão Brana é Jesus. O que aconteceu? Mas mudou de um dia para a noite? De um dia para a noite se muda? O que aconteceu? E Jesus dizendo aqui na palavra, olha, se disser para você, está no deserto. Já veio numa nuvem que apareceu lá, não sei aonde. Você diz, Quando ele vier, não tem conversa mole. Olha, eu não estou doido. Eu falo palavras de são juízo. Eu já viajei dentro de um ônibus, a irmã Arivanda, psicóloga aqui, que está acostumada a mexer com esse tipo de gente, sabe disso. Mas eu já viajei dentro de um ônibus, irmã Arivanda, vindo de Goiás para cá. Daqui um pouquinho um rapaz surtou dentro do ônibus. Ele virou para si e dizia, aquele rapaz lá atrás está com uma faca, quer me matar. Mas não tinha faca nenhuma, nem tinha ninguém matando. Ficou tudo doido, o rapaz. E foi um problema nessa viagem com esse moço, que o tempo todo ele surtava, olhava para a cara de um e já virava para o outro. E você vê que o povo está surtando de um momento de nada. Gente cria um surto, uma loucura, dizendo, uma nuvem, Jesus voltou. Aí o outro deita numa cama e diz, William Branham é profeta. Para aí um pouquinho, é aqui. Ele disse, os dias estão sendo abreviados, porque senão a pressão é tão grande. Porque de onde vem os surtos? Os surtos vêm de uma pressão que se sofre no psicológico, que a mente humana não é capaz de aguentar. E isto é o que o diabo soprou sobre a humanidade, com pressões domésticas, com pressões familiares, com pressões para ganhar dinheiro, com pressão de medo, de terror, de religiosidade, de espíritos errados de todas as maneiras. E aí vem sobre você, para um pouquinho, mas ainda temos no meio desta pressão uma válvulazinha para escapar, deixar sair. Ei, volte os seus olhos e diz, mas ele me prometeu. E ele me disse, não olhe para lá. Então eu não olho para lá. Ele não está no deserto.
ele não está numa doutrina, ele não está no interior de uma casa, ele está vivo dentro da minha vida. Aleluia! Ele não está lá, e eu preciso de entender isso, porque eu não acredito em conversa mole de ressurreição que já aconteceu, que tudo se acontece no espiritual. Não, eu acredito em ressurreição literal, que haverão aqueles que dormiram no Senhor e retornarão, sairão dos sepulcros. Eu acredito num arrebatamento literal, em que pessoas terão seus corpos transformados da idade da morte para o tempo da vida, saindo do tempo e voltando para a eternidade. Eu acredito num Cristo que virá literalmente do jeito que subiu, ele vai descer, e uma nuvem que o escondeu não é a nuvem que é Cristo, ele descerá das nuvens. Ora, nós precisamos olhar para isso. Mas se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O engano vem de milhares de formas diferentes. A verdade é uma só. E no meio de milhares, a verdade aparece como uma coisa quase absurda, mas ainda é verdade. Quer que eu diga para você? Haverá um arrebatamento literal. Jesus Cristo virá literalmente. Há um céu para se ganhar. Há uma cidade de ouro onde haverá paz para sempre. Há um corpo celeste que nos foi preparado para habitarmos temporariamente, se partirmos desta vida antes da vida do Senhor. Mas há um corpo celeste que se juntará ao terrestre e formará o glorificado para vivermos eternamente. Aleluia! Há uma terra além do rio. Ei, que o tempo não será abreviado, será eterno e perene para sempre. Não haverá por que abreviar a eternidade. Eternidade não se conta tempo. Nós nunca vamos envelhecer, nem vamos cansar, nem vamos ter problemas, nem vamos chorar, nem vamos ver morte, nem vamos ter tristeza, nem vamos assistir quadros horríveis. Para que abreviar isso? Deus vai dar a você a eternidade. A eternidade é uma sucessão, não de desastre, mas uma sucessão da revelação, da bondade, da misericórdia, do amor, da graça, do que é Deus. É isto que é céu. Esta é a hora pela qual eu estou chamando para você, e é por causa de você que ele abreviou esses dias, ou não chegaríamos lá na eternidade. Você entende o que eu estou dizendo? Hoje é preciso suprimir, porque senão nem você se salva. Mas quando concluir, ele não vai suprimir. A eternidade foi feita para você. Ó, a hora final é esta: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não é coisa de ontem para cá, não é doutrina que se inventar, não. Desde a fundação do mundo. Aleluia! Então eu só termino dizendo: suporte. Saiba que as pressões virão, mas saiba de uma coisa: há uma terra para se ganhar. Aleluia! E lembre-se disto: não sou digno, não. Não tem ninguém bom para entrar lá, não. Mas vire, fique em pé e diga: é um presente que Deus me deu. Salvação, vida eterna, é um presente que Deus me deu. Diga aí: vida eterna é um presente que Deus me deu. Agora escutem, ó, casa de ouro para morar,
e o corpo glorificado, para nunca adoecer e envelhecer, isto aí vem a reboque. Isto aí é só mais uma das revelações do amor de Deus. Mas o importante, em primeiro lugar, Ele deu a você isso, vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna não é um lugar. Vida eterna é Ele. É Ele que se pôs no seu lugar. É Ele próprio que busca em você, se isto está em você. Se está em você, não há como você ser deixado para trás. Só os escolhidos não serão enganados, porque os escolhidos são partes do próprio Deus. Não tem como enganar a Deus. E se Ele está em você, vida eterna é isto, é a pessoa de Cristo em você. Como é que você vai buscar um Cristo no deserto ou no interior de uma casa, em algum lugar, em alguma doutrina, se Ele está em você? Esta é vida eterna. Louvado seja Deus. Então eu termino aqui dizendo que a graça, a misericórdia e a bondade permaneça para sempre sobre a sua vida, até que Ele volte, que Ele te dê paz. Deixa eu dizer, na palavra que o irmão Brana disse aqui, no português nós dizemos bom dia. Ele disse lá, é muito mais do que um bom dia. Um shalom quer dizer assim, um novo dia, uma nova chance. Quero dizer a você, se houver mudanças radicais que o diabo possa promover sobre a sociedade amanhã, que ela não atinja a sua vida. Então, um shalom para todos vocês. Vá para sua casa, viva esta paz, esta segurança, e tenha saúde, e seja íntegro, e seja agradecido e fiel por este Deus maravilhoso que deu este presente para você. De graça, é teu, receba, tome posse daquilo que é teu. Aleluia, louvado seja Deus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pai, não existe palavras para te agradecer. Ninguém é digno de nada. Satanás enrolou e embrulhou a todo mundo numa pressão desta sociedade que nós estamos vivendo. Estamos aqui de pé dizendo, ainda cremos que a tua palavra é a verdade. Estamos olhando em meio a todas essas dificuldades e dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando. Tem alguém que levanta a voz aí e diz para ele, eu estou te esperando. Aleluia, aleluia. Aqueles que estão nascendo, aqueles que acabaram de nascer, como nasceu hoje o filho da irmã Nen com o irmão Júnior. Pai, que a mão do Senhor esteja sobre aquela criança. Aos que estão terminando a jornada aqui na terra, permita que cada um de nós tenhamos uma aterrissagem em paz. Aleluia! Que possamos simplesmente atravessar o rio confiado na tua graça. Aos que terão que desembainhar a espada para continuar no campo de batalha amanhã, não nos deixe ser derrotados, Senhor. Em nome de Jesus. Precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, precisamos de saúde. Queremos que o Senhor nos conceda o pão nosso de cada dia. E queremos que o Senhor nos livre das tentações e dos males de cada dia.
Senhor, nunca deixe que a gente estufe o peito e pense que somos melhores do que alguém e critiquemos aqueles que caíram e que ficaram para trás de alguma maneira, Senhor. Não, Pai, é a tua graça, é a tua graça, é a tua graça. Apenas, Senhor, nos ajude a mantermos de pé, dizendo a cada dia: é a graça, é o amor, é a bondade, é a paciência, é a misericórdia. Aos que estão feridos, aqueles que estão às margens do caminho feridos, que nem mesmo encontram forças para caminhar, nós juntamos aqui hoje, Pai. Nós pedimos que o Senhor ponha força neles. Senhor, não deixa ninguém para trás, não. Nem os nossos familiares, nem os nossos filhos. Eu oro por aqueles que me maldizem, eu oro por aqueles que me odeiam, eu oro por aqueles que não gostam de mim, por aqueles que me têm como inimigo. Eu peço que o Senhor seja misericordioso com eles. Peço com a minha alma, sem nenhuma hipocrisia. Mas peço também por esses que me amam, Senhor, por esses que querem o meu bem, por esses que oram por mim. Eu oro por eles aqui hoje à noite também. Não deixa nenhum deles para trás, não, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe a cada um no regresso para casa, o sono, o descanso, a noite. Mas, Senhor, quando o sol raiar, que Ele traga uma mensagem de shalom para todos nós. Livra-nos de todos os males no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos que estão na internet, que pedem oração, todos os seus pedidos de oração estão incluídos nesta oração hoje. Todas as famílias, todos os lares, todas as pessoas, aqueles que colocaram os nomes aqui, saibam, nós estamos junto com você. E nós dizemos: Deus, conceda o desejo de cada coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Diga: louvado seja Deus. Olhe para Ele e diga: obrigado pelo presente. Muito obrigado pelo presente. Aleluia. Ao irmão Carlinho, que está fazendo aniversário hoje, receba esse presente. Deus te abençoe. A minha mãe faz 80 anos amanhã. Se ela estiver me assistindo, shalom para a senhora, irmã Naí. Deus abençoe o lar, a família, os passos de cada um de vocês. Até domingo de manhã, se o Senhor permitir. Deus te abençoe, irmão Léo. Louvado seja Deus. Há uma terra do outro lado, com muito encanto, com muito encanto, jamais contemplado. Linda cidade, linda cidade, cidade além, a mais formosa, Jerusalém. Milhões de vidas vão habitar juntas com Cristo
naquele lugar. Linda cidade, cidade além, a mais formosa, Jerusalém. Há uma terra, do outro lado, doce descanso, tão esperado, ricas promessas, vão se cumprir. Coros de anjos vamos ouvir, aleluia. Milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno que vivo está na eternidade, para sempre, amém. Naquela cidade, Jerusalém. Aleluia.